Fala meu amigo, fala minha querida amiga. Como prometido que eu sempre falei para vocês em trazer assuntos relacionados à política aqui em nosso canal, porque eu sou brasileiro, você é brasileiro, brasileira e tem que saber o que está acontecendo nesse meio político. Vocês ouviram falar do dia 8 de janeiro, não ouviram aquele quebra-quebra nos três poderes? Congresso, lá no Palácio do Planalto, lá no STF, que gerou uma confusão tremenda? Pois bem, a CNN veio publicar um vídeo aí bombástico. Pois é, vídeo esse onde mostra o ministro do presidente Lula abrindo porta para aqueles manifestantes adentrarem lá no recinto, lá no Palácio do Planalto, próximo ao gabinete do presidente Lula, dentre outras coisas aí. Então você começa a juntar as peças. O que está acontecendo? Neste vídeo nós vamos falar todos os detalhes. E eu já peço a você, é novo, é nova, já curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos de uma maneira bem clara, bem segura e bem verdadeira. Neste vídeo você vai fazer uma pergunta para você mesmo ao final deste vídeo. Mas vamos esclarecer para vocês? Pois bem, prestem muita atenção agora. Como vocês sabem, eu não tenho político de estimação, não. Eu quero que seja feito tudo para o melhor do nosso Brasil. Pois é, e vocês lembram do acontecido lá no dia 8 de janeiro, onde manifestantes adentraram lá o Palácio do Planalto, entraram no STF e vários outros departamentos e quebraram tudo. Vocês sabem muito bem disso aí que vocês viram, saiu no Brasil e também nos jornais de todo o mundo. Porém, alguns manifestantes que estavam lá de forma pacífica, vamos dizer assim, que não entraram, que não quebraram, começaram a dizer que tinha pessoas infiltradas nesse meio. Vocês também devem ter ouvido isso, não é? Eu penso o seguinte, aquelas pessoas que participaram do quebra-quebra têm que ser punidas sim, porque isso não se faz, principalmente em um país democrático como o nosso Brasil, não é? Porém, começou a surgir várias suspeitas. Como assim várias suspeitas? O governo da oposição hoje, que é ali os parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro, eles ficaram revoltados porque os parlamentares que apoiam o presidente Lula começaram a dizer que todos aqueles invasores eram bolsonaristas. Vocês lembram muito bem disso. Então, os próprios deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro, eles disseram o seguinte, olha, já que vocês estão confirmando que houve representação de parlamentares do próprio presidente Bolsonaro, vamos abrir uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ou então uma CPMI, que já seria uma comissão parlamentar mista de inquérito. Pois é, e os parlamentares que apoiam o presidente Lula começaram a dar para trás. Disseram não precisa abrir uma CPI nem uma CPMI não, isso não é necessário. Aí começou a deixar uma pulga atrás da orelha de milhões e milhões de brasileiros. Começaram a pensar como eu estou pensando. Por quê? Não querem investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque eu penso o seguinte, e você também deve pensar da mesma forma que eu. Se você é do PT, se você é do presidente Bolsonaro, se você é no meio termo, mas você pensa o seguinte, eu tenho certeza que você pensa dessa mesma forma que eu. Se alguém entra na sua casa para quebrar tudo, para roubar ou fazer o que for, você não quer que a polícia descubra quem foi essa pessoa que entrou na sua casa? Porque eu, particularmente, eu queria isso. Se alguém entrou na minha casa, roubou ou quebrou algo, eu queria saber quem foi que fez isso. Eu queria saber de onde essa pessoa está. Confere? Pois é. Então, se
o povo, os parlamentares da esquerda estavam dizendo que bolsonaristas tinham invadido, que eram terroristas, então por que os parlamentares que apoiam o presidente Bolsonaro pediram para abrir uma investigação? Você não ficou pensativo nisso? Aí, meu amigo e minha amiga, começou o fuzuê. Os apoiadores do presidente Lula não querem que seja aberta uma CPI ou uma CPMI. Eles não querem isso. É tanto que o próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, confirmou que no dia 18 agora, ontem, não é? No dia 18 de abril, ele iria pautar essa CPMI para ser debatida. Só que ele foi pressionado pelo governo do presidente Lula a não abrir essa CPI. Então todo mundo começou a me perguntar: doutor Jefferson, você viu aquilo? Que o próprio governo do presidente Lula pressionou o presidente da Câmara o presidente do Congresso Nacional para suspender a CPMI? Pois é, meu amigo e minha amiga. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. E outra coisa a mais, que nós vamos ver também aqui. A CNN divulgou um vídeo onde foi presenciado, foi flagrado, sabe quem? O ministro do GSI do governo do presidente Lula, abrindo porta para o povo quebrar as coisas. Pois é, oferecendo água. E tudo isso nós vamos ver aqui neste vídeo. Primeiramente, vejam aí esse slide, vejam só. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, meu amigo e minha amiga, Pacheco atende pedido de Lula e suspende CPMI. Saiu em várias matérias, mas uma delas eu trouxe aqui para vocês da Gazeta do Povo, que diz: Pacheco cede à pressão do governo e adia a abertura de CPMI do dia 8 de janeiro. Após mais de 2 horas de reuniões com líderes partidários, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, cedeu às pressões da base do presidente Lula. Pois é, e adiou novamente a sessão do Congresso marcada para terça-feira, dia 18 de abril, ocasião em que seria feita a leitura do requerimento para instauração de comissão parlamentar de inquérito, que é a CPMI, do dia 8 de janeiro. A sessão foi remarcada para a próxima quarta-feira, dia 26. O terceiro adiamento ocorreu sob protesto da oposição e com quórum na Câmara e no Senado para iniciar a sessão. Em coletiva à imprensa nesta terça-feira, Pacheco se comprometeu a fazer a leitura do requerimento da CPI na próxima semana, como ele fez com outras tentativas de abrir essa CPMI. Então, meu amigo e minha amiga, volte aqui para mim agora. Pois bem, vocês visualizaram aí que já é a terceira vez que o Rodrigo Pacheco ele adia essa abertura da CPMI. E essa CPMI, para quem ainda não entende, ela vai investigar a fundo o que foi que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Sabe por quê? Porque a própria oposição e o próprio governo federal, Ministério da Justiça e o próprio presidente Lula e mais outras instituições federais receberam uma notificação dizendo o seguinte, isso aí um dia antes, dizendo que no dia 8 teria um quebra-quebra, as pessoas iriam invadir e não fizeram nada. Por isso que o pessoal da direita, deputados e senadores, querem que essa investigação seja instaurada, seja investigada a fundo, para realmente saber quem tem culpa no cartório, como diz o ditado, não é? Agora vejam só, vamos ver um vídeo agora que foi divulgado pela CNN. Pois é, e a própria CNN fez questão de publicar isso, onde mostra o ministro do presidente Lula abrindo porta para os manifestantes.
oferecendo água, conversando com eles, apertando a mão, juntamente com outros seguranças, com outros militares. Tinha até capitão no meio. É, meu amigo e minha amiga. Vamos verificar? Então vejam aí na tela. Vejam só. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto durante os ataques criminosos do dia 8 de janeiro. As mais de 160 horas de gravação de 22 câmeras mostram a ação dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, responsável pela segurança do Palácio. O ministro-chefe do gabinete, general Gonçalves Dias, também esteve no local na hora dos ataques. A reportagem exclusiva é de Leandro Magalhães. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área de trás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos e a câmera é quebrada. Em vários momentos, funcionários do GSI e os invasores circulam no palácio. As imagens às quais a CNN teve acesso mostram a presença dos invasores na antessala do gabinete do presidente da República. Aqui estão funcionários do GSI e os invasores e também o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, no local dos ataques. Esse homem de camisa branca que aparece nas imagens é o capitão do Exército, que, segundo fontes, era integrante do GSI na época. Ele caminha em direção aos invasores, faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo militar aparece em pelo menos outras 10 vezes nas imagens. Em outro momento, o capitão do Exército do GSI tenta conter um dos vândalos, mas não reage quando o homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra o militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e chega a cumprimentá-los. Outros integrantes do Gabinete de Segurança Institucional também circulam próximos aos invasores.
Nessa imagem, um militar entrega água mineral a um grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Vocês acabaram de visualizar uma descoberta incrível aí, não é? Então, tirem suas próprias conclusões. E eu quero que você coloque aqui nos comentários, tá? O que você acha? Será que esse ministro, ele tem alguma coisa relacionada a essa invasão? E aí? E outra coisa, estava previsto para ele ir hoje em uma sessão lá no Congresso prestar alguns esclarecimentos. E sabe o que aconteceu? Ele entregou uma dispensa médica, vamos dizer assim, dizendo que estava meio indisposto no momento. E aí? Tirem suas próprias conclusões. Eu já disse a minha opinião. Se quem invadiu, quem ofendeu, quem financiou, tem que ser responsabilizado. Sim, tem que ser responsabilizado, sim. Então, se o próprio Lula condena todos aqueles atos, o próprio STF condena todos aqueles atos, então por que não abrem uma CPMI? Eis a questão. Gostaram do vídeo? Compartilha com todo mundo, porque essa informação todos os brasileiros têm que ficar sabendo. Valeu, falou e fui!